Então, o futebol fez coisas erradas, então, assim, esse departamento teve escolhas que foram equivocadas, inflaram esta dívida em quase 80 milhões, mas fosse apenas pelo futebol, aí o São Paulo não teria, então, nem um terço dessa dívida apresentada para 2024. Né? Então a gente vai ter que destrinchar de onde que vieram esses outros prejuízos, e aí eu já quero avançar aqui para puxar o seu comentário com o Morumbis, né, que excedeu então esse volume, né, de ganhos e também de saídas previstas de forma a ampliar a margem de contribuição final em 9,3 milhões, Zêmio. Então, aí a gente está vendo a principal diferença, de novo, entre previsto e o realizado, e tiveram duas linhas novas aí, né, que é o resultado não operacional e o resultado com investimentos. Então, pô, o Morumbis conseguiu exceder bastante ali as linhas de receita e despesa prevista, e acabou aumentando até a margem de contribuição no geral ali, né, como mostra em 9,3 milhões. Eu queria só responder uma pergunta ali que acho que o Fred colocou nos comentários, que a gente acabou falando, mas talvez ele tenha entrado um pouco depois. De forma resumida, Fred, a gente trouxe ali principalmente, mas o São Paulo gastou bem mais do que planejava, principalmente com o futebol, entre salários, imagem, contratações. Ele contava com a venda de jogadores, igual o Léo falou, talvez o Pablo Maia ali fosse um deles, que eles contavam que teria essa venda, e eles contavam com a venda desses jogadores para equilibrar nas contas, mas eles venderam menos do que esperavam. E ainda por cima, eles tiveram que antecipar bastante receita ali. E para isso eles pagaram o empréstimo, que é principalmente o que eles fizeram com o FDIC. Né? Eles pegaram alguns recebimentos que teriam ali para frente, principalmente no que a gente for ver do que entrar para o Morumbi, em questão de ingressos, dos shows. O FDIC ali, eu não sei exatamente quais foram as linhas de receita que eles comprometeram do São Paulo, só que o clube teve que antecipar bastante parte dessas receitas e pegar esses empréstimos para pagar ali as dívidas que eles tinham com alguns dos bancos. E aí pagavam caro por isso, já é de se imaginar. Aí o prejuízo explodiu, tá? Aí, como o Gabriel Sá mostrou ali, né? A questão do déficit financeiro. Exato, e aí a gente tem uma explicação também mais fácil de se fazer, né, Emil, mas queria que você fizesse essa explicação para a galera, que é sobre o déficit financeiro, sobre o endividamento e também o caixa necessário para São Paulo. Queria que você explicasse um pouco esse gráfico que está na tela para a galera também. Show. Vamos lá. Então, esse gráfico ele está mostrando principalmente aí a diferença entre as receitas e as despesas. Então, é quanto o clube ganhou e quanto que ele gastou. Então, a gente tem aí desde 2016 até 2024. Então, a gente vê aí que em 2019 a gente teve um déficit, foi o primeiro ali dessa série, né? Um déficit ali de 156 milhões. Aí, depois disso, a gente teve 2020, né? Por pandemia, 90 milhões. Depois, a gente teve mais um déficit ali de 146 milhões. Aí em 2022 a gente teve um superávit, né? Eu estava até conversando com o Léo ali antes da transmissão, ele explicou basicamente o motivo de ter ocorrido esse superávit na época foi por conta da venda do Antony, né? Tinha algumas cláusulas ali que fizeram com que o São Paulo ganhasse uma bolada e aí tivesse o superávit. Então, de certa forma, até esse superávit aí, que significa eles ganharam mais do que gastaram, ele foi mais sorte do que juízo, né? Foi um motivo totalmente difícil de acontecer, que é a venda astronômica da época do Antony. E aí a gente vê que todos os anos, em sequência, o São Paulo tem gasto mais do que arrecadado. Só que 2024 disparou, né? Dessa série que a gente está olhando, foi o ano que teve o maior déficit, né? Fazendo com que a dívida chegue ali a 968 milhões de reais. E uma coisa importante que a gente vai mostrar lá para frente é essa dívida do São Paulo é de 968 milhões, só que algo que é um pouco mais complicado e que agrava essa situação é o perfil dessa dívida, que significa dizer os vencimentos que ela vai acontecer. Então, pô, trazendo para o dia a dia, o São Paulo está com a fatura do cartão de crédito lá em cima, ele vai ter que pagar a fatura no mês que vem, ele não tem dinheiro na conta. Então, o que, que eles vão fazer de fato? O FDIC era uma das soluções para isso. Né? Eles iam usar o FDIC para pegar essa dívida que estava para ser paga, por exemplo, no cartão de crédito para o mês que vem e jogar lá para frente. Porque a gente resolve depois. Pô, ao invés de pagar no mês que vem, eu pago daqui a 2, 3, 4 anos. Só que hoje o perfil da dívida do São Paulo é praticamente 45%, em termos técnicos, que eles falam ali de passivo circulante. Passivo circulante são aqueles passivos, né, as dívidas que vão vencer em 12 meses. Então ele tem muito a pagar em 12 meses. E como ele vai fazer isso? Né? Porque não tem dinheiro disponível em caixa. No balanço ele mostra isso, né? Não tem o recurso disponível e a taxa que ele tem pago ali tem sido
bem alta também, né? A gente vê lá para frente, eu não sei se você chegou, Gabriel, a mostrar, mas eu tenho esse dado aqui para trazer para a galera, mas a dívida, né, que o São Paulo tem pago ali é de 1,74 ao mês, a média. Então, se a gente for trazer isso ao ano, é praticamente 23% de juros ao ano. Então, você pega uma dívida aí desse valor aí de 968 milhões, 23% dela vai crescer só de juros. Se a gente for comparar o São Paulo com uma outra empresa, né, até um comparativo legal, hoje a gente está com uma taxa básica de juros aí em 14,25, podendo chegar a 15. Então, a gente pega uma taxa básica de juros de 14,25 e compara com 23, é uma diferença muito grande. Isso significa dizer que para os bancos, para as instituições emprestarem dinheiro para o São Paulo, eles estão cobrando um prêmio de risco muito maior. Ou seja, quanto mais você cobra desse prêmio de risco, significa dizer que o risco de calote é maior. Se eu vou emprestar dinheiro para uma pessoa que eu sei que a chance dela não me pagar é alta, eu vou cobrar mais por isso. E aí, quando a gente olha o nível de taxa que o São Paulo tem pago para as instituições, ele comprova isso, tá? Exato, então esse é um ponto importante. E aí, Emil, a gente tem então também 3 gráficos aqui que explicam um pouco o EBITDA, né, dessa dívida, e aí a gente tem também mais gráficos, que aí é uma coisa muito mais na linguagem de economista, né? Mas a gente tenta trazer de forma resumida para vocês, então fica só esse registro para quem quiser destrinchar um pouco mais, pode dar esse print na tela, né, também quanto a esses dois pontos aqui, mas queria trazer então para justamente este gráfico. Gráfico é bom, gráfico fica mais fácil da gente explicar, Emil. Endividamento versus resultado versus investimento. Queria que você explicasse um pouco o que o São Paulo apresentou para 2024 também. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é o EBITDA, né? O EBITDA é basicamente o que sobra da operação antes de contar os juros, impostos e outras despesas, né? É como saber se o dia a dia do clube se paga. No caso do São Paulo, o EBITDA foi negativo em 112 milhões, ou seja, nem a operação em si fechou no azul, tá? Então, se a gente desconsiderasse juros, impostos, amortização, mesmo assim, a operação em si só, ela acaba não se pagando, né? É como se o clube jogasse mal mesmo sem adversários, né? Então, se nem futebol, bilheteria e patrocínio bancam o básico, já começa no prejuízo, né? E aí o Esse é EBITDA um ele ponto mostra importante. Vou exatamente te isso. interromper rapidamente. Esse é um ponto importante. O São Paulo, então, né? Porque usa-se muito essa muleta, né? De que o São Paulo não conseguiu por X ou Y, pela venda de jogadores e tal, mas no zero, né? Não tendo esses adicionais, entre aspas, já sai perdendo o São Paulo na questão financeira, né? Exato, exato. O EBITDA ele mostra isso, tá? O EBITDA ele serve exatamente como essa bússola para gente. Se a gente olhar o EBITDA do São Paulo está negativo, ou seja, a operação em si não se paga. E aí quando você coloca os juros e todas essas questões que você comentou, Gabriel, ele é só um agravante. Não é que ele faz mudar o cenário, ele só faz com que ele seja pior, né? De fato. Exato. Então, para a gente avançar aqui, voltando para esse slide, endividamento, resultado e investimento, Em. Show. Vamos lá. Então aí a gente tem o gráfico de endividamento por resultado. Então, essa coluna vermelha é o endividamento, a gente vê que está quase chegando ali no zumbi, né? E o resultado ajustado, que ele faz basicamente essa diferenciação entre o que a gente tinha falado de superávit e déficit, e aí você vai meio que somando ao resultado total. Então, por exemplo, a gente pega ali em 2022, que é a terceira coluna vindo da direita para a esquerda, a gente viu que a gente teve um superávit operacional pequenininho, mas foi. Tanto que a coluna vermelha ali, que é o resultado total, ela acabou diminuindo um pouco. O clube, mesmo com um superávit, ele ainda tinha um déficit muito grande. E a gente vê que, com esse agravante ali de déficit em 2024 de 287 milhões de reais, a dívida total do clube ali foi para 968 milhões. Ou seja, para que a gente tivesse as contas no 0 a 0 do clube, a gente teria que ter um superávit hoje de 968 milhões de reais. Eu não tenho esse dado, mas acho que são poucos clubes que conseguem ter um superávit desse patamar. Se a gente for analisar essa série histórica, dos últimos, dos últimos 6 anos aí, o melhor resultado que São Paulo teve foi 37 milhões de superávit. Digamos que a gente pegue e consiga manter esse resultado aí pelos próximos anos. Então, demoraria aproximadamente, Gabriel, 26 anos para que a dívida do São Paulo zerasse, fosse de 968 milhões para zero. Ou seja, se você repetir o melhor resultado que você teve, que foi lá em 2022, como o Léo disse, por conta da venda do Antony, efeitos totalmente adversos ali.
Você demoraria 27 anos para ir para zero nessa dívida, né? Então isso coloca uma pulga atrás da orelha, né? Precisa mudar um pouco a estratégia, porque ela não tem funcionado. Esse, esse é um ponto importante. Então, assim, para quem tem muito esse pensamento, qual que é o caminho tal, com o nosso melhor resultado, que tem várias, assim, condicionais, né? Tem vários pontos que, enfim, fizeram chegar a este número. Se o São Paulo conseguir manter esta média, em 27 anos ele consegue pagar a sua dívida. Então, quando a gente fala dessa dívida, que eu particularmente acho impagável, vai muito em cima disso, né? Porque o São Paulo é um número assim, pô, a gente colocando em projeção real seria 30, 40 anos, né? Porque o São Paulo, então, precisaria apresentar um exercício muito, assim, constante e sem, com, perdão, melhor dizendo, os pontos em comum, como, claro, porcentagem do Antony, né, que caiu do céu para o São Paulo para fechar o balanço. Então, esse é um ponto importante colocado pelo Emil aqui quanto a este gráfico, e aí a gente vai também avançando de forma simples para que você entenda um pouco esse balanço. E aí, Léo, quero te chamar novamente para ajudar a passar essas informações, que é justamente ainda na linha de compra de atletas, mas tem também mais informações para passar para a galera. Perfeito. Então vamos lá. Em 2024, o São Paulo ele se comprometeu, ele investiu 110 milhões na aquisição de atletas, né, do futebol profissional, se comprometendo ao pagamento de 10 milhões por intermediação e participação de terceiros na venda de atletas profissionais no exercício. Muita atenção para essa informação que a gente já vai falar. Desse total, 51 milhões foram pagos no exercício de 2024. O clube ainda honrou com pagamento de 15 milhões com pendências perante entidades esportivas, ou seja, dívidas com outros clubes, 74 milhões,3 com empresários e terceiros, é muita grana, né? E além de 23,9 milhões com a quitação de acordos trabalhistas e cíveis, né? Ou seja, Gabriel Sá, quando a gente fala que existem os números e você precisa destrinchá-lo, é que o São Paulo também gasta muito com essa intermediação de empresários e também deve esses empresários, né? O que acaba causando um impacto negativo gigantesco nesse balanço. Exato, a gente vai apresentar para vocês então esses pontos, né, mencionados aí, então, destrinchando para quem que o São Paulo deve, quais são então os pontos mais importantes. A gente tem uma certa distribuição aqui também do endividamento, né, de 24, então tem dívida com fornecedores, também ali uma questão de imagem, né, Emil, que a gente estava falando, adiantamento também do São Paulo, eles fazem esse comparativo 24 e já mencionam 25 também, e aí eles trazem também, que a gente vai tentar também explicar para vocês, as contas que eles anteciparam para fechar esse balanço financeiro, que esse é um ponto importante. Então a gente vai deixar esses gráficos na tela para quem quiser dar aquele print depois e, claro, prestar maior atenção também. Receitas operacionais também, Emil, na tela para a galera. A gente tem as categorias que a gente já havia mencionado. A gente deu um geral para a galera que está chegando agora. A gente já mencionou um pouco, né, quanto a essas entradas e saídas aí de dinheiro do São Paulo, enfim, caixa do clube. A gente tem mais um slide que fala sobre o estádio também, administração, que a gente já havia mencionado. Por fim, despesas não operacionais, né, Léo? São Paulo teve, então, ali 46 milhões praticamente de parcelamento municipal, também teve parcelamento federal e multas pagas do São Paulo, então 1.000, melhor dizendo, né? Então, São Paulo teve ali esses gastos adicionais também, de forma geral, Emil, para passar para a galera, isso resume, né, em que o São Paulo teve gasto em cada coisa, quais foram as despesas, isso, assim, destrincha, né, em que o São Paulo gastou ou, enfim, deixou de gastar em cada área, em cada setor, né, Emil? Exato, aí a gente consegue entrar no detalhe, né, a gente tinha falado antes de uma forma mais macro, agora a gente consegue ver exatamente de onde está furado esse balde aí, né? Tá saindo tanto. E aí a gente vê ali que tem os adiantamentos recebidos, né? Tipo, 137 milhões. Esses adiantamentos recebidos são os valores antecipados por parceiros, né? Que aí seria TV, patrocinadores, aquele dinheiro que já entrou no caixa, mas que o clube ainda precisa entregar. Então, eles não receberam ainda, mas eles já anteciparam através do FIDIC, né? Eles já fizeram parte dessa operação. Uma coisa importante para trazer para quem está acompanhando agora,
O FIDIC, acredito que ele vai entrar de fato para a gente conseguir analisar no balanço só no próximo ano, né? No balanço de 2025. Porque até onde a gente viu, o FIDIC, nesse balanço, ele estava ali com um valor de mais de 100 milhões, só que ainda não era o objetivo que eles tinham alcançado. Então, de fato, a gente só vai conseguir saber se o FIDIC funcionou mesmo no balanço de 2025. Uma coisa preocupante que a gente vê, de novo, por mais que o FIDIC tenha começado no final do ano passado, mas as dívidas de curto prazo elas aumentaram. E aí a gente consegue ter um destaque principalmente para cada um dos indicadores. Esse receitas apropriar aí, Gabriel, que está no início ali, embaixo de contas a receber diversos, ele é basicamente Sim. Os valores futuros que o clube já tem contrato, mas que ainda não foram reconhecidos como receita. TV, patrocínio, venda de atleta parcelado. É como um valor que o São Paulo tem direito, mas ele não entrou na conta. Né? Então, tipo, ele ajuda no planejamento, mas ele não resolve o caixa, não resolve o problema. Então, não dá para a gente saber exatamente o que entraria nesse receitas apropriar. Né? Não tem aquela diligência tão grande de, legal, vamos entender o que são essas receitas apropriar. E ali em questão de obrigações, a gente vê que as duas principais linhas de despesa do clube são instituições financeiras, mútuos e obrigações tributárias e parcelamentos. Se a gente for analisar, são 260 milhões que eles devem a bancos e 260 milhões que devem ali para, basicamente, prefeitura, que tem que pagar de imposto. Então, é mais de 500 milhões de reais ali só com esses dois pontos, tá? Acho que o principal problema é esse. O FIDIC, ele viria para resolver ali a questão de instituições financeiras e multos ali, que é 250 milhões, e é exatamente o valor que eles estavam buscando arrecadar, tá? Então, de novo, o FIDIC não vai resolver a vida, ele não vai acabar com todos os problemas. A principal solução para o São Paulo é responsabilidade fiscal, eles aprenderem a gastar menos do que eles ganham e ter muito pé no chão ali, porque de fato é isso que vai fazer com que o endividamento diminua, que as receitas também, se elas se mantiverem, mas que as despesas elas também acabam diminuindo, né? Fazer balanço pé no chão, assim, me parece mais o caminho. Pé no chão, melhor dizendo, parece mais o caminho, né? Para o São Paulo conseguir equilibrar mais essas contas. E aí a gente, avançando também mais alguns slides, a gente tem as contas a receber do São Paulo, né? Que você mencionava, né, Emil? Mas só para passar rapidamente para a galera, então, estes números também. Exato. Então aí a gente entra exatamente em quais são as contas a receber do São Paulo. Aí a gente tem ali o circulante e não circulante, né? O que significa isso? Circulante são aqueles recebimentos que eles vão receber ali, teoricamente, em até 12 meses, e não circulantes, aqueles mais longos, né? Então a gente vê aí que de circulantes aí são 434 milhões, né, de contas a receber, e o não circulante 528 milhões. Então as contas que eles têm a receber ali são exatamente ali 962 milhões. Então, teoricamente, nos próximos 12 meses, eles teriam a receber ali 434 milhões de reais, com destaque para publicidade e patrocínio. Tá? Dentro dessa linha de contas a receber, 167 milhões seriam de publicidade e patrocínio. E uma coisa que eu me atentei ali quando eu estava analisando o balanço, aquela multa que o São Paulo tinha com o Sportsbet, ela foi paga pelo clube, né? Não sei se na época eu me recordo que tinha saído uma notícia que seria o Superbet que pagaria, mas de fato quem pagou essa multa foi o próprio São Paulo. Então, de novo, eles estão contando que a linha de publicidade e patrocínios, considerando o circulante, que é aquilo que vai receber em 12 meses, e não circulante, que são depois de 12 meses, eles estão contando que com publicidade e patrocínio eles vão receber 490 milhões de reais, tá? Então, é como se você colocasse muitas fichas num único cavalo. Se esse cavalo ele for paraguaio ali, você de fato fica bastante exposto, né, dentro do seu planejamento. Eu acho que isso é muito interessante. Tanto que dentro dessa planilha aí, dessa tabela, 490 milhões seria de publicidade e patrocínio, e em segundo lugar teria contratos de televisionamento. E é menos da metade do que ele receberia com publicidade e patrocínio. Né? O que o São Paulo vai receber com contrato de televisionamento são 161 milhões. O que ele vai receber com publicidade e propaganda é 490. Então dá muita diferença, né? Por quase 3 vezes mais ali, né? Então realmente é uma dependência muito grande que eles têm de publicidade e patrocínio, tá? Exato. E a gente tem também movimentação de contratos dos atletas profissionais, né? Que tem uma amortização ali acumulada, custo de contratações, e aí eles fazem comparativo acumulado de, claro, 22, 23, também 24.